escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a Olá, olá. Nós estamos aqui na nossa aula online, né? Estudando os profetas menores, e nós estamos no livro de Jonas. Esse livro de Jonas, ele tem 4 capítulos só. Mas quanta coisa a gente pode aprender, né? Com 4 capítulos. E hoje nós vamos ver uma coisa muito interessante. Vamos parar aqui para pensar em algumas coisas. Nós vamos ver a relação de Jonas e os ninivitas. A relação de Jonas com a cidade de Nínive. Vamos parar e pensar um pouquinho. Vamos lá. Então Deus deu a Jonas uma tarefa: ir a Nínive e dizer-lhes a respeito de Deus. Jonas fez o que todo herói e patriota faria. Fugiu. E aqui nós podemos pensar o seguinte, né? Vamos pensar aqui um pouquinho e nas seguintes questões. Jonas é um medroso? Jonas é desobediente? Jonas é mimado? Ele faz o que ele quer? Jonas é um fujão? Ele é um covarde? Vamos então entender um pouco mais sobre isso. E para entender um pouco mais, entender a atitude de Jonas, o porquê, né? Ou tentar entender, né? Porquê dessa atitude, vamos ver um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais na questão da cidade de Nínive. E hoje eu trouxe para vocês um vídeo que trata justamente disso. A cidade de Nínive e os ninivitas. Como é que eram esse povo, quais as características, como é que era a cidade, né? E por que Jonas, quando recebeu aquela tarefa, ele, né, deu no pé? Vamos lá? Vamos ver esse vídeo? Se fizermos uma lista dos povos mais cruéis da história, o povo da cidade de Nínive não pode ficar de fora. Inclusive, a própria Bíblia testemunha a respeito das atrocidades cometidas pelos ninivitas. Uma das histórias bíblicas mais populares, com certeza, é a história do profeta Jonas em sua tentativa de fugir da ordem de Deus, que o mandou pregar justamente aos ninivitas. Então a pergunta que surge é: por quê? Por que Deus quis destruir Nínive? Por que Jonas queria ir para qualquer lugar, contanto que fosse o mais longe possível dos ninivitas? Sim, eu sei que muitas pessoas falam de Jonas como um profeta desobediente e covarde, mas isso não quer dizer que no lugar dele teríamos feito melhor. Na verdade, se você fosse um israelita e tivesse vivido por volta do século 8 a.C., provavelmente os ninivitas não seriam seus melhores amigos, e você pensaria 2 vezes antes de querer o bem da cidade de Nínive. Então, neste vídeo, você vai entender quem eram os ninivitas, por que eles ficaram conhecidos por sua crueldade e, finalmente, o que aconteceu com o povo e a cidade de Nínive. Como o próprio nome deixa claro, os ninivitas eram os habitantes da cidade de Nínive, uma cidade assíria que ficava nas proximidades do rio Tigre. Como a cidade de Nínive teve uma história antiga muito longa, seus habitantes experimentaram diferentes condições de vida. Mas em seu auge, é certo que os ninivitas moravam numa cidade grande e importante da antiguidade. Inclusive, com o reinado do rei Senaqueribe, Nínive foi feita a capital da Síria. E o Império Assírio foi um dos maiores impérios da antiguidade, e era uma verdadeira potência militar e administrativa, que se estendia por um vasto território que incluía regiões que hoje correspondem a partes do Iraque, da Síria e da Turquia. Na posição de capital do Império Assírio, a cidade de Nínive também foi um importante centro cultural, artístico e religioso.
O próprio livro do profeta Jonas também destaca a grandeza daquele lugar e registra o quão numerosos eram os ninivitas. Logo na introdução desse livro, no capítulo 1 e versículo 2, a cidade de Nínive é designada como uma grande cidade. Portanto, principalmente a partir do século 8 a.C., os ninivitas foram cidadãos de uma verdadeira metrópole de sua época. Eles viviam num centro religioso e administrativo que contava com um forte comércio. E por causa dos lendários governantes que passaram por ali, os ninivitas estavam habituados a ver grandes palácios e construções em sua cidade. E nos livros de Jonas, Naum e Sofonias, a Bíblia traz algumas informações interessantes sobre como era a vida dos ninivitas. O sítio arqueológico na região da antiga Nínive e escritos antigos também fornecem detalhes importantes sobre como viveu o povo que habitou aquela terra. Primeiro, os ninivitas eram muito idólatras. Parece que a vida na cidade de Nínive estava intimamente ligada ao culto a Estar, a deusa da fertilidade e da guerra. Mas além dessa divindade, os ninivitas também adoravam a outros deuses como Nabu e Nisroque. Em segundo lugar, os ninivitas, como parte do Império Assírio, ficaram muito conhecidos na história por sua crueldade. Inclusive, no livro do profeta Naum, esse povo e sua cidade são apresentados como a personificação da crueldade, da brutalidade e do mal. Através de Naum, o Senhor falou de Nínive como uma cidade sanguinária, cruel, um centro de mentiras e de violência, um lugar onde não faltavam crimes. E de fato, as atrocidades cometidas pelos assírios em suas ofensivas mostram que eles estavam entre os povos mais brutais da antiguidade. De acordo com registros históricos, os ninivitas se orgulhavam de executar suas vítimas para depois expor seus corpos destroçados publicamente. Em certos períodos da história dos ninivitas, parece ter sido comum entre eles algumas práticas de tortura, como por exemplo, furar os olhos, esfolar pessoas vivas e arrancar partes dos corpos de seus prisioneiros, principalmente orelhas e narizes. E além da violência física, parece que a injustiça social também era outra marca dos ninivitas. Portanto, o povo ninivita ficou conhecido por sua desonestidade, arrogância, impiedade e falta de escrúpulos. Os ninivitas eram muito materialistas e tinham um desejo insaciável por poder e domínio. E para satisfazer esse estilo de vida impiedoso, eles recorriam às guerras. Os assírios, com sua capital em Nínive, eram uma verdadeira máquina de guerra que devastava o que tivesse pela frente. O profeta Jonas viveu numa época em que Nínive estava em seus dias de glória e contava, como acabei de dizer, com a temida máquina de guerra assíria. Mas conforme nós lemos no texto bíblico, Deus enviou o seu profeta àquela cidade para pregar aos ninivitas, pois a malícia daquele povo era muito grande. O profeta Jonas, como sabemos, foi relutante em cumprir sua missão. A verdade é que ele sabia que a mensagem do juízo divino sobre os ninivitas também dava a oportunidade para aquele povo iníquo se arrepender. E para alguém que era parte de um povo que vivia sob constante ameaça dos assírios, Jonas queria mais era que os ninivitas fossem destruídos. Na verdade, é possível que o profeta Jonas tenha imaginado que a sobrevivência dos ninivitas poderia resultar na destruição de seu próprio povo. Mas Jonas não conseguiu escapar da ordem do Senhor, e não lhe restou alternativa a não ser ir a Nínive. E quando finalmente Jonas chegou à cidade de Nínive, ele proclamou a mensagem que Deus lhe ordenou. Então, a Bíblia diz que os ninivitas creram em Deus e responderam com arrependimento, se convertendo do seu mau caminho e da violência de suas mãos. E o Senhor não destruiu aquele povo. Nesse ponto, a experiência dos ninivitas foi uma prova de que a graça de Deus pode alcançar a pior das pessoas. Acontece que o Senhor é soberano e estende a sua misericórdia a quem Ele quer. Jonas e a nação de Israel precisavam aprender essa lição, embora isso não fosse algo fácil, especialmente quando sabemos que pouco tempo depois os ninivitas dizimaram o reino do norte, ou seja, eles acabaram com o reino de Israel e exilaram mais de 27 mil pessoas. Sim, o que provavelmente Jonas imaginou realmente aconteceu. Mas Deus tem os seus desígnios
e ao homem resta apenas descansar em sua providência. Também é verdade que algumas pessoas questionam a historicidade desse registro bíblico e abordam esse relato sobre os ninivitas no livro de Jonas como uma parábola, ou então como um tipo de comentário alegórico de passagens da Torá. Contudo, o próprio Senhor Jesus Cristo testificou sobre o arrependimento dos ninivitas contemporâneos de Jonas, o que significa que o relato envolvendo Jonas e a cidade de Nínive, de fato, é um registro histórico e profético. Como foi dito, os ninivitas ouviram a conclamação ao arrependimento. Mas a geração que se arrependeu de sua maldade nos dias de Jonas passou, e tão logo os ninivitas estavam novamente no caminho do erro e da impiedade. Então, pouco depois, os profetas Naum e Sofonias proclamaram a vingança irreversível do Senhor contra os ninivitas. O livro do profeta Naum fornece um quadro detalhado da severidade do juízo de Deus que haveria de abater aquele povo. E num trecho de sua profecia nós lemos o seguinte: "Ah, o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes. Muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles." E assim, a majestosa e grandiosa cidade de Nínive caiu em 612 a.C., diante dos medos e caldeus que se juntaram e atacaram a cidade. Sua população foi massacrada de tal forma que no sítio arqueológico de Nínive foram encontrados esqueletos amontoados de corpos que nem foram enterrados. E com o tempo, as ruínas da cidade de Nínive foram abandonadas, de modo que, em menos de 2 séculos de sua destruição, o local onde viviam os ninivitas estava tão desolado que era difícil reconhecer que ali havia existido uma grande cidade um dia. Na verdade, aconteceu exatamente o que o profeta Sofonias anunciou que Deus faria com os ninivitas e sua cidade. Ele estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, deixando Nínive totalmente em ruínas, tão seca como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos e todo tipo de animais selvagens. Até a coruja do deserto e o corvo se empoleirarão no topo de suas colunas. Seus gritos ecoarão pelas janelas. Haverá entulho nas entradas, e as vigas de cedro ficarão expostas. Essa é a cidade que exultava, vivendo despreocupada, e dizia para si mesma: "Eu e mais ninguém." Que ruínas sobraram, uma toca de animais selvagens. Todos os que passam por ela zombam e sacodem os punhos. Agora eu quero saber se você já conhecia a história dos ninivitas. Conte aqui nos comentários. E claro, se você gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal. Depois da gente ter visto esse vídeo, eu quero que você pare e pense aqui comigo, né? Eu quero que você pense algumas coisas comigo. Na realidade, Nínive era o quê? Um desafio para Jonas. Naquele tempo, naquele momento, para aquele homem, era um desafio. E aí vamos parar e pensar na nossa vida, no nosso cotidiano. Nós não temos desafios? Muitos desafios, né? Todo dia a gente tem alguma coisa que a gente tem que vencer, que a gente tem que aprender, uma atitude que a gente tem que tomar. E o que a gente faz com esses desafios? E o que a gente, né? Qual atitude que a gente faz? A gente enfrenta? A gente põe debaixo do tapete? A gente foge? Não tem atitudes que a gente está fugindo dela há anos e anos e anos? Há muito tempo a gente sabe que a gente tem que tomar uma determinada atitude, a gente não toma aquela atitude. E a gente sabe, a gente tem consciência que a gente tem que tomar aquela atitude. Então vamos parar e pensar, né? Depois dessa questão toda de Jonas com os ninivitas, vamos parar e trazer isso para os nossos dias. Qual é o desafio que a gente tem que enfrentar? E o que a gente tem feito com esse desafio? Qual é a atitude que a gente tem tido em relação ao desafio? E no nosso momento musical, que faz parte da EBD, eu trouxe uma música
que eu gosto muito. Aliás, vocês já estão sabendo um monte de coisa da minha vida, né? Inclusive meu gosto musical. Eu gosto muito dessa música. E eu fazendo a minha pesquisa, eu achei essa música que eu gosto muito, ela chama Bondade de Deus, uma igreja cantando. Perceba, olha que interessante. Você vai cantar essa música, se você sabe, porque cantar faz bem, faz muito bem, mas perceba que tem uma igreja inteira cantando essa música. Vamos ouvir? Vamos ouvir a bondade de Deus, mas vamos cantar também. Vamos lá?
oração, esse momento que faz parte da nossa EBD, que já está aqui, né? Você já espera, pelo menos, né? Espero eu. Vamos agradecer a Deus pela vida. Nós estamos vivos, né? Nós estamos aqui, inclusive, hoje para louvar, agradecer a Deus. Vamos louvar a Deus pelas bênçãos recebidas, pelo nosso alimento, pela nossa roupa, pelos nossos familiares, pelas coisas que conquistamos. Vamos agradecer as bênçãos. Normalmente, a gente esquece as coisas muito facilmente, inclusive de agradecer as bênçãos. Vamos agradecer as bênçãos que recebemos, inclusive o ar que respiramos. E hoje, no nosso momento de oração, eu vou fazer uma mudança e vocês vão entender por quê. Esse segundo momento, nós vamos orar pelos nossos idosos, pelos nossos enfermos, pelos cuidadores e pelas famílias, as famílias dos nossos idosos, dos nossos enfermos, para que Deus esteja protegendo, cuidando, dando paciência, sabedoria para todas as pessoas envolvidas, né? A gente sabe que esse eu tenho falado aqui na EBD, se você me acompanha, esse é o ministério do cuidar. O cuidar de um enfermo, o cuidar de um idoso, o cuidar de um familiar, é o ministério do cuidar. E esse ministério, ele exige muito amor, muita paciência e muita sabedoria. Então vamos orar, né, por esses motivos. E nós vamos ter esse mês de abril, esse mês que está com uma programação muito intensa na nossa igreja, muito boa. Aliás, nós temos até o meio do ano muitas programações, vamos orar pelas nossas programações. Nós vamos ter uma programação voltada justamente para esse público, né? Então, nós vamos ter uma programação que vai ser dada por uma pessoa, por uma profissional, uma professora de educação física, justamente do cuidado com os idosos, do cuidado com os 60 a mais, né? Não só com os idosos, mas com todos os 60 a mais. Vamos orar então por esse evento. Nós vamos ter esse evento na nossa igreja, vamos orar pelas pessoas envolvidas, pela profissional, a Sunamita, que é ela que vai ser responsável por esse momento, para que Deus abençoe, que seja um momento muito bom para nós. E participe, se possível, se você puder, participe desse evento, vai ser muito bom para todos nós, né? Nós temos que ter muito cuidado com o nosso corpo. E muitas vezes, para a gente ter o cuidado com o nosso corpo, a gente tem que ter informações, a gente tem que aprender. Muitas vezes, a gente está há anos fazendo uma determinada coisa, e aí a gente percebe, quando a gente vai ao médico, quando a gente vai a um profissional, que a gente deveria ter feito de uma outra forma, de uma outra maneira, ter feito um exame há mais tempo, né? Então nós temos que ter muito cuidado com o nosso corpo. E para isso, nós temos que sempre aprender e sempre buscar informações. Isso é muito importante. Muito importante porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós temos que cuidar e cuidar muito bem do nosso corpo, tá? Participe desse evento, se possível, ore por esse ministério, ore pelas pessoas, né? Por esse público da nossa igreja que é tão grande, né? Os 60 a mais. É um público muito grande a nossa igreja. Participe, ore por todas as pessoas envolvidas. Nós temos também, como motivo de oração, vamos orar pela nossa EBD, pela Escola Bíblica Dominical. Abril também, né? Olha quanta programação no mês de abril. Abril é o mês da Escola Bíblica Dominical. O último domingo, o quarto domingo, dia 27 de abril, separado para isso. E há toda uma programação sendo feita com muito carinho por uma equipe muito grande, uma equipe bonita. Então vamos orar pelos professores da EBD, pelos alunos, pela nossa EBD presencial,
por essa EBD aqui, né? Essa EBD online, que de uma certa forma ela chega a tantas pessoas, tem chegado a tantas pessoas, e nós agradecemos a Deus, louvamos a Deus por isso. Então vamos orar por esse motivo também, pela escola bíblica dominical, né? Pelo que cada dia mais nós tenhamos a vontade de estudar, a vontade de aprender e principalmente colocar em prática tudo aquilo que lemos, tudo aquilo que a gente já tem essa informação há tantos anos. E muitas vezes a gente tem que colocar algumas coisas em prática, praticar mais algumas coisas que a gente já sabe. Muitas vezes a gente não quer fazer. Bem, e no nosso momento de despedida, que faz parte da EBD, né? Faz parte também. E aqui eu quero aproveitar, agradecer você que participa, você que está aí comigo já há um tempo, ou começou há pouco tempo. Que Deus te abençoe. Obrigada, um grande abraço. Que possamos, né, crescer, que possamos ter momentos bons juntos, momentos de alegria, momentos de aprendizado, momentos de cânticos, momentos de oração. E que esse momento possa fazer toda a diferença nas nossas vidas. No nosso momento de despedida, eu trouxe uma música que eu escutei, eu recebi essa música essa semana de uma missionária. Ela mandou essa música para mim. Eu achei essa música tão bonita, mas tão bonita. E aí eu gostaria de trazer essa música para você. E nós vamos nos despedir. Se você já sabe essa música, cante. Se você não sabe, preste atenção. Preste atenção na letra dessa música. Que mensagem linda. Um coração igual ao de Deus. Somos filhos de Deus. E nós temos que sempre buscar estar mais próximos do nosso Pai. Muitas vezes nós somos filhos rebeldes, né? Filhos desobedientes. Muitas vezes nós somos filhos assim. Então vamos procurar nos aproximar cada vez mais do Pai, através da oração, através da leitura da Bíblia e através de práticas que também mostrem que somos filhos de Deus. Vamos cantar essa música? Coração igual ao teu. Fique em paz, tenha uma boa semana, que Deus nos abençoe, né? E até o nosso próximo encontro. Tchau! Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração,
que ensina o caminho, a verdade e a vida.